Olá a todos, muito boa tarde. Meu nome é Bruno Kopreski, sou diretor do laboratório da iGenomics e é um prazer mais uma vez trazer vocês para esse curso Conversa com Embriologistas. Hoje nós vamos ter nossa segunda aula, que vai ser o tema vai ser Performance da biópsia embrionária, e quem vai ministrar essa brilhante aula vai ser a Monique Bonavita, CEO da InScience IVF, Embryo Science Founder e embriologista sênior. Então eu tenho a grande honra, né, de conhecer a Monique há muito tempo, então é um prazer ter ela aqui com a gente nesse curso. E eu queria só trazer mais alguns pontos para vocês, né, então algumas informações antes da gente começar a brilhante aula da Monique, que eu já tive o prazer de ver e sei que vai ser muito bom para todos aqui, vamos tirar várias dúvidas. E aqui já fica o convite, né, pessoal? Por favor, né, tragam suas dúvidas. A gente tem um bate-papo aqui no nosso GoToWebinar. Então, por favor, mandem suas dúvidas, todos os seus questionamentos, que a gente vai tentar tirar todas as dúvidas ainda hoje. Então, né, para trazer para vocês essa grande aula. O que eu queria trazer para vocês também é que no dia 30 de agosto nós vamos ter um encontro presencial pré-CBRA lá na Genomics. A gente quer trazer, né, o máximo de convidados possíveis. A gente sabe que o congresso esse ano vai ser em São Paulo, sede onde está a Genomics. E a gente gostaria muito que todos que puderem, que quiserem participar desse tour, serão muito bem-vindos. Então, para realizar o tour pelo laboratório, é necessário, né, realizar o agendamento do horário, e a gente tem este e-mail que vocês estão vendo na tela de vocês, né? Então, é eventosbrasil@genomics.com. Nós vamos ter 3 turmas, tá? Serão 10 pessoas por turma, e aqui estão os horários. Então, se vocês puderem, quiserem, por favor, escrevam para a gente nesse e-mail, falando o horário que vocês têm interesse para participar, e vão ser super bem-vindos para a gente fazer o tour no laboratório, para conhecer um pouquinho mais da Genomics, para a gente mostrar tudo que a gente tem, todos os equipamentos e muito mais. Tá bom? Bom, Monique, mais uma vez, queria te agradecer por fazer parte do nosso curso e também fazer as boas-vindas a você. E, por favor, nos abrilhante com a sua aula. Bruno, muito obrigada pela apresentação. Espero que eu alcance todas as expectativas que você colocou agora nessa aula, né? Mas eu quero agradecer a presença de todos e agradecer em especial a iGenomics. A iGenomics é uma empresa parceira minha de longa data, como o Bruno falou, e é sempre um prazer participar dos projetos da iGenomics. Então, me foi proposto o tema de performance da biópsia embrionária, e nessa aula eu trouxe um conteúdo muito mais do que só teórico. Eu trouxe algumas situações também práticas para que a gente possa discutir e eu acho que vai ser, espero que seja, né, bem aproveitado pelos embriologistas que já fazem biópsia como rotina no laboratório. Então, a biópsia embrionária é um procedimento feito nos embriões para permitir o diagnóstico genético pré-implantacional, que é uma técnica que, em conjunto com a fertilização in vitro, permite que os embriões sejam analisados genética e cromossomicamente antes mesmo de esse embrião ser transferido para o útero materno, tornando os tratamentos ainda mais eficazes graças à transferência de um embrião sabidamente euploide. E, em paralelo, né, isso no caso do PGTA, em paralelo, permite também que uma doença de herança genética deixe de existir na família, evitando que um embrião portador de uma doença hereditária seja transferido. Então, os testes genéticos pré-implantacionais podem ser basicamente divididos em 3 tipos, né? O screening genético pré-implantacional de alterações cromossômicas numéricas, no caso do PGTA, que vai detectar aneuploidias, então ganhos ou perdas cromossômicas,
e alterações cromossômicas estruturais, no caso do PGT-SR, que vai identificar microdeleções ou microduplicações, então translocações não balanceadas. E, em paralelo, o diagnóstico genético pré-implantacional para doenças monogênicas, que é o caso do PGTM, que vai identificar embriões livres de alguma doença genética que acomete a família. Então, alterações hereditárias ligadas a um gene específico. Tá? Mas eu não vou me aprofundar muito nessas técnicas, nesse tipo de análise, porque vai ser o tema da próxima aula, que é do Bruno, que vai falar brilhantemente sobre esse tema de maneira muito mais profunda do que eu falaria agora. Então, eu vou focar muito mais na biópsia embrionária, na técnica de biópsia embrionária, e trazer para vocês um pouco da minha experiência, da minha rotina. Tá? Então, a biópsia embrionária nada mais é do que a extração de 5 a 8 células de um embrião em estágio de blastocisto para análise do PGTA, PGT-SR ou PGTM, para identificar, então, detectar, então, essas alterações cromossômicas ou genéticas no embrião. Tá? Mas será que a biópsia embrionária está indicada para todos os pacientes? A gente sabe que, atualmente, os pacientes têm muito mais acesso às informações, principalmente em redes sociais, que toda a informação é disseminada de uma maneira muito mais rápida, e muitos pacientes chegam até as clínicas já pedindo para fazer a biópsia embrionária. Eu sei que existe essa possibilidade, eu quero fazer, mesmo eu não tendo uma indicação. Então, é importante que toda a equipe saiba que existem alguns critérios de inclusão para que esse casal, esse embrião, seja submetido à biópsia embrionária. Como, por exemplo, claro, se existe uma doença genética ou cromossômica na família, ou um dos pais tem algum tipo de alteração no cariótipo, ou se aquela paciente já fez tratamentos anteriores com falhas de implantação, ou teve, infelizmente, um aborto prévio, abortos de repetição, e como fatores cruciais, né, e indispensáveis para que estejam incluídos nos critérios nos critérios de inclusão da biópsia embrionária. Então, é o fator masculino severo e a idade materna avançada. Quando a gente fala de idade materna avançada, estamos falando de pacientes acima de 38 anos. E as grandes vantagens da biópsia e da análise genética pré-implantacional, a gente sabe que, claro, diminuir as chances de nascimento de bebês com algum tipo de alteração, algum tipo de anomalia compatível com a vida, mas também diminuir as taxas de gestação múltipla, aumentar as taxas de implantação, diminuir a chance de aborto espontâneo e também encurtar esse tempo e alcançar o objetivo mais rapidamente, o objetivo de se ter um bebê saudável em casa, fazendo-se a transferência, então, de um embrião sabidamente euploide. Tá? Então, mas quais são os tipos de biópsias que existem? Quais são os tipos de biópsias que a gente pode fazer? Então, antigamente, no passado, se fazia a biópsia de corpúsculo polar, mas esse é um método completamente ultrapassado, já que existe um alto risco de falha de amplificação, um alto risco de falso positivo, falso negativo, então caiu em desuso há muito tempo e deu-se lugar, então, à biópsia de blastômero, que é feito nos embriões em terceiro dia do desenvolvimento, quando eles têm aproximadamente 8 células. Mas é uma técnica também que tem caído em desuso, já caiu em desuso há algum tempo um pouco mais recente. Por quê? A biópsia de blastômero é feita nos embriões em terceiro dia do desenvolvimento, que tem aproximadamente 6 a 8 células. Quando eu tiro um único blastômero, ou seja, eu tiro uma única célula desse embrião, eu posso causar um impacto negativo no desenvolvimento desse embrião. Além do que, uma única célula não é representativa do embrião como um todo. Então, a biópsia de blastômero caiu em desuso e deu lugar à biópsia de trofectoderma, que é feito nos embriões em quinto, sexto ou até sétimo dia do desenvolvimento embrionário, quando os embriões estão no estágio chamado blastocisto, tá? Que é
um método muito mais seguro, muito mais eficaz. O embrião em blastocisto é um embrião muito mais resistente. O trofectoderma é a porção celular em que vai ser diferenciado na placenta e nos anexos embrionários. Então, tem um impacto muito menor no desenvolvimento desse embrião, não afeta o potencial de implantação, e por isso, então, a gente deixa de fazer a biópsia de blastômero em terceiro dia do desenvolvimento e passa a fazer a biópsia de blastocisto. E é isso que a gente vai falar daqui para frente. Então, o que o laboratório precisa para fazer a biópsia embrionária? Quais são os pré-requisitos básicos, né, do laboratório quanto a equipamento? Então, obviamente que o laboratório precisa ser equipado. Primeiro, tem que ter um embriologista capacitado, um embriologista experiente para aquele procedimento, mas também precisa ter um microscópio invertido com um sistema de micromanipulação, um equipamento de laser e uma lupa para o procedimento de tubing posteriormente também. E além de ser equipado com esses equipamentos, o laboratório precisa cumprir alguns pré-requisitos básicos, como, por exemplo, ter um sistema de cultivo estendido bem estabelecido, porque, obviamente, se a biópsia dos embriões, a biópsia de trofectoderma é feita em embriões em estágio de blastocisto, é preciso que o laboratório tenha um sistema de cultivo estendido bem estabelecido para que os embriões cheguem ao estágio de blastocisto. Caso contrário, não é possível fazer a biópsia de trofectoderma. Então, para isso, o laboratório precisa ter um número adequado de incubadoras e um ambiente bem controlado, temperatura, pH, principalmente, para que os embriões desenvolvam normalmente e atinjam o estágio de blastocisto de uma forma adequada. Além disso, claro, precisa ter embriologistas capacitados para o procedimento e ter um bom programa de criopreservação de embriões. Então, não adianta o embriologista saber fazer a biópsia se ele não está capacitado e não garante bons resultados de criopreservação de embriões. Então, eu preciso que a biópsia aconteça de uma forma correta e a vitrificação e também o descongelamento de embriões sejam feitas de uma maneira correta. Então, aqui a gente entra numa parte mais técnica da biópsia. Então, como é feita essa biópsia? Então, existem duas maneiras de fazer a biópsia de trofectoderma. A primeira delas, eu acredito que a grande maioria das clínicas, ou a grande maioria dos grupos ainda utilizam, é fazer o preparo do embrião em terceiro dia do desenvolvimento. Então, o embriologista faz uma pequena abertura na zona pelúcida do embrião em terceiro dia, deixam esses embriões em cultivo até o quinto, sexto até o sétimo dia do desenvolvimento, quando em estágio de blastocisto. Esses embriões já estão mais expandidos, então começa o que a gente chama de herniação, então a saída das células pela zona pelúcida. Tá? Então, ao avaliar esses embriões em estágio de blastocisto, os embriologistas esperam encontrar já a saída das células por essa pequena abertura que foi feita em terceiro dia. Essa é uma metodologia que é mais rápido e mais fácil para o embriologista quanto a técnica, né? Mas, por outro lado, tem um grande desafio para o embriologista, que é o posicionamento da massa celular interna. Porque no terceiro dia do desenvolvimento, o embriologista não sabe ainda em que posição do embrião vai se formar a massa celular interna. Então, ele pode ser que esse embrião, ao se expandir e ao começar a sair das células pela zona pelúcida, justamente seja a porção da massa celular interna que esteja saindo por essa abertura. Então, o embriologista precisa ter experiência suficiente para saber o que fazer e como proceder, como conduzir esse caso. Muito provavelmente, nesses casos em que os embriões são preparados no terceiro dia do desenvolvimento, a metodologia que o embriologista vai usar é a metodologia de pulling ou stretching, que, como o próprio nome diz, em inglês, é uma metodologia por estiramento das células. Então, o embrião vai ser posicionado na micropipeta de Holding e, com a ajuda da micropipeta de biópsia, o embriologista vai aspirar essas células, estirar
buscar as junções celulares para que os disparos de laser, então, sejam efetuados ali nas junções celulares. E até que essa porção celular possa ser separada do embrião. Então, eu trouxe um vídeo aqui para vocês, para mostrar como isso funciona. Esse embrião, então, foi preparado em terceiro dia do desenvolvimento. Aqui a gente vê as células da massa celular interna saindo pela abertura que foi feita, mas também existe uma porção grande de trofectoderma saindo e que permite que o embriologista faça o procedimento de forma bem segura. Então, o embriologista vai buscar as junções celulares para disparar os tiros de laser, e o embrião pode ser, então, criopreservado, e as células, o fragmento vai ser, então, transferido para dentro do tubo PCR e encaminhado para o laboratório de genética. A outra metodologia é não mais fazer a abertura em terceiro dia do desenvolvimento, mas sim manter os embriões em cultivo até o estágio de blastocisto, então em quinto dia, geralmente, ou sexto até sétimo dia, mas geralmente o embriologista vai avaliar esses embriões em quinto dia do desenvolvimento e fazer a abertura imediatamente antes da biópsia. Então, o embrião vai estar muito mais expandido, as células vão estar muito aderidas à zona pelúcida, o que vai requerer mais experiência do embriologista para saber como trabalhar com esse embrião. Por outro lado, a grande vantagem, né, de esperar que o embrião esteja já expandido é que a massa celular interna do embrião vai ser posicionada pelo embriologista do lado oposto ao lado que vai ser biopsiado. Então, a gente sabe que a massa celular interna é a porção celular que vai dar origem ao feto, e ela sim precisa ser preservada, mas o trofectoderma é a porção celular que vai ser biopsiada e que tem carga genética idêntica à massa celular interna. Então, eu trouxe dois vídeos aqui para vocês poderem ver isso na prática, da metodologia pooling, então, de estiramento, de embriões que não foram preparados em terceiro dia, mas foram mantidos em cultivo até o quinto dia para a abertura imediatamente antes da biópsia. Então, aqui a gente consegue ver massa celular interna nos dois casos, né? E o trofectoderma é posicionado de uma forma segura para que a massa celular interna seja preservada. Então, é importante que o embriologista, né? Nesse caso, eu fiz uma abertura muito pequena na zona pelúcida e eu vou acessar o embrião através da zona pelúcida. Eu entro pela zona pelúcida e começo a aspirar as células do trofectoderma. Então, eu vou prender bem essas células do trofectoderma na minha micropipeta de biópsia e sempre do lado de fora, na mesma altura da zona pelúcida ou para o lado de fora da zona pelúcida, eu vou buscar, então, por estiramento, visualizar as junções celulares e fazer os disparos, então, de laser nas junções até que o fragmento seja separado. Então, o embrião fica pronto, né, para vitrificação e a célula pronta para o procedimento de tubing. Uma outra metodologia que é contrária a pooling, né, que é por estiramento, uma outra metodologia é chamada de flicking, que, como o próprio nome diz, é de estalo entre as duas micropipetas. Nesse caso, o embrião também vai ser posicionado, vai ser preso pela holding, que é a micropipeta que segura o embrião, e com a ajuda da micropipeta de biópsia, o embriologista faz um pequeno estiramento, faz ainda os disparos de laser nas junções celulares e, ao invés de finalizar o procedimento por estiramento, por separação das células, ele vai alinhar as duas micropipetas exatamente no mesmo foco e, num único estalo, vai trazer a micropipeta de biópsia para baixo para que esse fragmento seja, então, separado do embrião. Antes de fazer esse
procedimento, né? Seja ela qualquer metodologia, ou por pooling ou por flicking, é muito importante, e eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar na importância do blowing. O blowing é uma outra estratégia que o embriologista usa para que as células do trofectoderma se desprendam da zona pelúcida. Isso porque quando o blastocisto já está muito expandido, as células ficam completamente aderidas à zona pelúcida. E se o embriologista não tem o cuidado de fazer o blowing ou de provocar um colapso desse embrião, o desprendimento desse trofectoderma da zona pelúcida, o que vai acontecer é que ao fazer a aspiração dessas células, as células podem se romper e é claro que o DNA vai estar disperso. Então, por isso, é importante fazer o blowing ou provocar esse colapso. E o blowing, na verdade, como o próprio nome diz em inglês, também é um sopro de meio de cultivo dentro do embrião. Então, como vocês podem ver na imagem, o trofectoderma vai se soltando da zona pelúcida até que o embriologista consiga acessar o embrião e puxar essas células e trazer de uma forma segura para fora do embrião, como mostra esse vídeo. Então, eu faço uma pequena abertura na zona pelúcida do embrião, faço blowing, então eu estou soprando o meio para dentro do embrião, eu tenho um espaço para acessar o embrião, eu aspiro as células, faço um movimento contrário, então aspiro as células do trofectoderma na minha micropipeta de biópsia e cuidadosamente, com muito cuidado mesmo, eu venho trazendo o trofectoderma na mesma altura ou para fora da zona pelúcida para fazer os disparos de laser nas junções celulares. Então, eu solto o embrião da micropipeta de Holding, posiciono as duas micropipetas exatamente no mesmo foco e num instalo eu puxo para baixo. Então, a porção celular é separada do embrião. O embrião naturalmente colapsa, ele vai sofrer esse colapso, o que é uma resposta natural desse embrião. Tá? E aí, o embrião já está pronto para o procedimento de vitrificação e as células prontas para o tubing, que é a última e mais crítica etapa do procedimento da biópsia embrionária como um todo. Então, a etapa mais crítica não é a biópsia em si, e sim o tubing. Por quê? O tubing requer uma agilidade, um cuidado, uma experiência muito grande do embriologista. A gente está trabalhando com um tubo muito pequenininho, com uma amostra muito pequena e num volume muito baixo de meio. Então, imagina que eu estou usando um tubinho bem pequeno com 2 microlitros, 2 a 2,5 microlitros de solução, e é ali, nesse volume baixo, que eu vou transferir e vou colocar a minha célula que eu biopsiei. Então, esse procedimento precisa ser feito por um embriologista muito experiente, é feito a temperatura ambiente e dentro de uma cabine de fluxo, obrigatoriamente com o auxílio de uma lupa. As células precisam estar íntegras, né, para ter um resultado satisfatório de amplificação do DNA e análise desse DNA. E antes de transferir as células para dentro do tubo, essas células são lavadas em pequenas gotas de solução de washing, solução de lavagem, que são fornecidas diretamente pelo laboratório de genética. Então, elas são lavadas e aí o embriologista vai usar, com a ajuda de uma stripper, vai colocar essas células, transferir essas células para o fundo do tubo, que devem ser preferencialmente, né, devem ser vistas pelo embriologista para se assegurar de que essa célula foi colocada no fundo do tubo. Então, foi transferida com sucesso para o tubo. E essa transferência deve levar o menor volume possível também de meio, para evitar a diluição do DNA.
e ter um resultado satisfatório de análise. Mas será que todos os embriões podem ser biopsiados? Então, a gente sabe que um embrião, mesmo que tenha uma morfologia perfeita, não está livre de carregar alterações genéticas ou cromossômicas. E, por outro lado, um embrião que morfologicamente não seria a primeira opção para transferência por ter uma baixa qualidade, por exemplo, pode ser aquele embrião geneticamente ou cromossomicamente mal. No entanto, para esses casos em que o embrião tem qualidade morfológica mais baixa, há sim alguns limites de qualidade mínimo para que o procedimento de biópsia seja feito de forma segura, por causa justamente do risco de degradação dessas células e menor resistência do embrião ao procedimento, tanto de biópsia quanto de vitrificação depois. Então, por isso, os embriões devem passar por um critério de avaliação para biópsia, no qual devem ser considerados alguns pontos importantes, como, por exemplo, a diferenciação das porções celulares, massa celular interna e trofectoderma. Então, à medida que o embrião vai se expandindo em estágio de blastocisto, as duas porções celulares vão ficando definidas. Então, é importante que essas duas porções estejam definidas, mesmo que não totalmente visuais, né? Então, não que elas estejam 100% definidas, mas ainda que o embriologista saiba a localização da massa celular interna para que a biópsia seja feita somente nas células do trofectoderma. Também é importante que não tenha a presença de células apoptóticas ou múltiplos fragmentos, então o embriologista precisa ser capaz de avaliar a viabilidade desse embrião, então a viabilidade embrionária e a integridade dessas células que vão ser biopsiadas. Por quê? A gente tem aquela história da expectativa versus realidade, né? Então, nem todos os embriões vão ser aqueles embriões de livro, nem todos os embriões vão ser grau 4AA. Os melhores embriões é o que a gente mais espera, que os pacientes também mais esperam. Muitas vezes, o que a gente vai encontrar são embriões de graus 3cc, 4cc, 5cc, quando a qualidade morfológica é muito aquém do que a gente gostaria, é muito baixa. Lembrando que muitas vezes, né, nesses casos que a qualidade é muito baixa, geralmente são daquelas pacientes, como eu falei lá atrás, pacientes que têm um fator masculino severo ou pacientes com idade avançada. Então, cada caso precisa ser avaliado individualmente, cada caso precisa ser discutido com o paciente para que as reais chances de sucesso da biópsia e de uma leitura dessas células possam ser expostas para os pacientes. Porque o que a gente precisa pensar é que justamente essa paciente que tem idade avançada, por exemplo, é aquela mesma paciente que já tem uma reserva ovariana reduzida, já vai ter um número reduzido de óvulos, um número reduzido de embriões, muitas vezes o que vai acontecer? Esses podem ser os únicos embriões dessa paciente. Então, a paciente de 42, 43, 45 anos pode produzir apenas um embrião e dessa qualidade. E cabe ao embriologista ser aquele que vai definir se aquele embrião vai ser biopsiado ou vai ser descartado? Cabe ao embriologista tomar essa decisão sozinho? Não. Então, cada caso precisa ser individualizado e precisa ser discutido com os pacientes para saber se vale a pena ou não arriscar e tentar fazer a biópsia desses embriões. Então, para falar sobre isso ainda melhor, eu trouxe esse trabalho que eu recomendo muito a leitura, é muito interessante, é do Grupo Genera, na Itália, e dentre muitas perguntas e muitas informações que esse trabalho traz, ele traz uma imagem de 21 embriões em estágio de blastocisto e uma pergunta. Você conseguiria selecionar algum desses embriões para transferência, somente avaliando a qualidade morfológica desse embrião? Então, se a gente olhar por alguns segundos, né, a qualidade morfológica de cada um desses embriões que foram monitorados por time-lapse,
dificilmente a gente conseguiria, com segurança, definir qual desses embriões é o melhor para transferir. Qual desses embriões tem maior potencial de implantação. Então, eu desafio vocês a visualizarem e definirem algum desses embriões, o que vai ser muito difícil. Mas eu vou contar para vocês que desses 21 embriões, todos eles foram diagnosticados como euploides, transferidos e resultaram em bebês saudáveis em casa. Então, isso mostra muito do que é a morfologia versus qualidade genética do embrião. Será que a qualidade morfológica é mesmo preditivo para a qualidade genética do embrião? Então, eu trouxe outros 2 vídeos para mostrar para vocês como é feita a biópsia de um embrião de baixa qualidade, que cada vez mais a gente vai encontrar no nosso laboratório, né? Então, pacientes com idade avançada ou pacientes com fator masculino severo vão resultar em embriões como esses que vocês vão ver agora. Nesses 2 vídeos, foram 2 casos diferentes, então são 2 pacientes diferentes que tiveram somente esses embriões para biópsia, então foi discutido com cada uma delas e as duas nos 2 casos, né, foi aceito a tentativa de biópsia, a tentativa de ter uma análise e uma possível chance de transferência. Então, do lado esquerdo, a gente até consegue ver o embrião, ver um pouco da massa celular interna, mas essa imagem do lado direito, a gente não vê a massa celular interna bem definida. E aí vocês vão conseguir visualizar a diferença entre esses vídeos e os vídeos que já foram passados, né, de embriões de boa qualidade. Então, eu faço uma pequena abertura na zona pelúcida dos embriões e vou acessar esses embriões. Então, cuidadosamente, eu venho trazendo as células do trofectoderma para fora da zona pelúcida para fazer os disparos de laser nas junções celulares. E para evitar, claro, um excesso de disparos, eu vou fazer o flicking. Do lado direito, vocês veem que os embriões, que as células já começam a se soltar, né, desse embrião. Então, isso acontece com muita frequência com embriões de baixa qualidade, né? As células vêm soltas, é o que a gente chama de esfarelando, né, entre os embriologistas. A gente vê isso com muita frequência. Então, é saber o momento de fazer os disparos e saber parar de fazer os disparos. Então, não vou fazer mais do que 3 ou 4 disparos e vou partir para o flicking. Então, eu vou separar essas células na metodologia flicking. É um procedimento muito mais difícil, que requer muito mais cuidado e experiência do embriologista para que seja feita de uma forma a preservar a qualidade do embrião e também enviar uma amostra de células para ter um resultado satisfatório, né, para o laboratório de genética. Quanto a embriões congelados, né, essa é uma pergunta que eu acredito que muitos grupos se façam, né, e pacientes também. É possível biopsiar um embrião descongelado? Sim, é possível e independente do dia do desenvolvimento, desde que o embrião esteja em estágio de blastocisto, é possível e traz excelentes resultados. Então, pode ser feito em embriões de 5º, 6º ou 7º dia do desenvolvimento. A gente sabe que a vitrificação é uma técnica muito bem estabelecida e que, se realizada corretamente, garante mais de 98% de sobrevivência dos embriões. Mas alguns fatores, claro, devem ser analisados antes de proceder com a biópsia de um embrião congelado, que basicamente são os mesmos fatores que determinam a segurança de biopsiar um embrião fresco, que é, então, descongelar esses embriões e avaliar a sobrevivência deles. Então, eu preciso avaliar, principalmente, se as células mantiveram sua integridade e se o embrião reexpandiu depois de aproximadamente 2 horas do descongelamento. Então, se o embrião manteve a sua qualidade e reexpandiu depois de 2 horas, então quer dizer que esse embrião resistiu ao descongelamento e pode, sim, ser biopsiado e recongelado. Então, à medida que cresce, né, a conscientização sobre as
vantagens da análise genética pré-implantacional, mais pacientes querem testar os seus embriões geneticamente, cromossomicamente. Esses embriões que já foram previamente congelados. Por exemplo, uma paciente que teve uma gravidez bem-sucedida e deseja, então, transferir eletivamente um único embrião. Então, de uma corte, né, que já foi toda congelada. Então, a paciente deseja descongelar esses embriões para que um único embrião sabidamente euploide seja transferido para o útero dela. E é o que acontece nos casos que a gente tem como estratégia o Freeze-All, né? O Freeze-All é uma estratégia usada por muitos grupos em que todos os embriões daquela corte, né, do pool de embriões produzidos pelos pacientes, são congelados, todos eles, para uma transferência posterior. Então, esses embriões podem sim ser descongelados, biopsiados e recongelados. E os euploides vão ser, então, descongelados para transferência posterior. Nos casos também de abortos, né, precoces, prévios, ou pacientes que já passaram por outros tratamentos e tiveram falhas de implantação, ou até mesmo resultados não informativos de análise genética anterior. Então, esses embriões que já estão congelados podem sim ser descongelados e submetidos à biópsia embrionária. E também aqueles casos em que os centros não possuem o laser ou o embriologista capacitado, que é um dos serviços que eu presto pela minha empresa. Então, eu visito essas clínicas e eu faço os procedimentos de biópsia levando o laser. Então, nesses casos, na grande maioria das vezes, eu faço a biópsia de embriões congelados e não de embriões a fresco. Então, as clínicas concentram todos os casos para que eu vá em um dia ou 2 dias e faça todos os procedimentos daquele pool, né, de pacientes. Então, eu tive aqui algumas clínicas que puderam compartilhar os seus resultados, então, de um período específico, de agosto a maio desse ano, agosto do ano passado a maio desse ano, em que 592 embriões foram biopsiados, sendo que 508 embriões eram provenientes de eram descongelados, né? Então, que corresponde a quase 86% do total de embriões, e a gente teve 99% dos embriões descongelados vivos. Então, isso quer dizer, todos os embriões foram descongelados. Dos 592 embriões, 176 deles foram diagnosticados como euploides, 100 embriões foram descongelados, 99 embriões sobreviveram ao descongelamento, o que corresponde a 99% dos embriões. 88 embriões foram transferidos, no que resultou em 59% de gestação clínica e 45,4% de gestação ongoing. O que mostra para a gente que, sim, é possível fazer a biópsia de um embrião que já estava congelado. Esse embrião pode ser descongelado, biopsiado e recongelado sem nenhum problema, trazendo bons resultados de gestação. Bom, quanto à qualidade da amostra, será que a qualidade da biópsia pode influenciar no resultado? Será que a qualidade da amostra biopsiada também, a qualidade, a expertise do embriologista pode influenciar no resultado de análise, de amplificação e análise daquela amostra? Pode, principalmente por causa do cuidado ou a falta de cuidado do embriologista no momento da biópsia. Então, é muito importante que o embriologista tenha cuidado com a pressão das células que estão sendo aspiradas durante o procedimento de biópsia. Tomar muito cuidado com os disparos, para que eles sejam feitos somente nas junções celulares, os disparos de laser. Nunca usar a opção multipulse dos lasers. Algumas marcas oferecem, né, a opção multipulse, que o embriologista simplesmente precisa colocar os lugares que ele quer que atire, né, que o laser quer, né, que seja acionado. Só que
Muitas vezes, nesses casos, o laser vai atingir diretamente o núcleo e vai atingir o DNA dessas células. Então, nunca, em hipótese alguma, para a biópsia, usar a opção multipulse, somente a single pulse. E se atentar ao número dos disparos também, né, que não deve ultrapassar de 5. Mas, principalmente, fazer com que o embrião sofra um colapso. Tá? Ele se colapse, ele se desprenda, a zona pelúcida fique livre. Então, o trofectoderma se desprenda da zona pelúcida ou através do blowing ou através do colapso provocado. Então, esse vídeo mostra exatamente uma biópsia mal feita. Uma biópsia que nunca deve ser feita por um embriologista. A pressão que está sendo colocada nessas células é alta, é absurdamente alta. O controle do embriologista não é bom, ele não fez o blowing e ele não está se preocupando em fazer os disparos nas junções celulares, o que fez com que as células se rompessem e, com certeza, se essa amostra foi enviada para análise, muito provavelmente não teve um resultado satisfatório. Bom, eu trouxe esses 2 trabalhos para falar também sobre a performance versus resultado, né? A experiência do embriologista e a técnica aplicada para o procedimento de biópsia. Os 2 trabalhos são muito interessantes, são dois artigos que eu também recomendo muito a leitura. E nos 2 casos, né, nesses 2 trabalhos, sugere-se que a performance técnica e a expertise de cada embriologista e também, claro, a qualidade do laboratório, como o controle de pH, controle de temperatura e osmolaridade, podem sim impactar negativamente o desenvolvimento celular. E se não forem bem controlados, esse trabalho, né, esse estudo também sugere que o estresse celular pode causar erros de separação e segregação dos cromossomos e, consequentemente, erros mitóticos nos embriões, causando maiores incidências de mosaicismos e aneuploidias. Se isso é verdade, eu não sei, mas tem estudos que têm mostrado isso e cada vez mais a gente vai ver discussões sobre a performance da biópsia e aneuploidias ou incidências de mosaicismos nos embriões. Então, fica aqui a minha sugestão de leitura para todos que fazem biópsia. Então, por isso a importância de uma equipe bem treinada e de procedimentos bem padronizados, né? Então, além de um laboratório de alta qualidade para garantir os resultados satisfatórios e uma boa quantidade de embriões com alto potencial de implantação. Eu trouxe aqui algumas situações, né, como um troubleshooting, para a gente discutir situações que a gente nunca quer que aconteça, né, durante a biópsia embrionária, mas que às vezes acontecem. Então, trouxe problemas e soluções para que a gente possa discutir no final da aula. Então, por exemplo, um embrião que no momento da biópsia começa a sair pela zona pelúcida. Como proceder? Né? Como a gente pode solucionar isso? Então, geralmente, a gente vai finalizar o procedimento com a metodologia flicking. Então, vocês percebem que o embrião, nesse caso, o embriologista está aspirando e o embrião começa a querer sair pela zona pelúcida, né? Não fica preso dentro da zona pelúcida. Então, nesse caso, o embriologista faz alguns disparos de laser e finaliza o procedimento com a metodologia flicking, né, de estalo entre as 2 pipetas. Uma outra situação, quando o embrião foi preparado em 3º dia do desenvolvimento e a herniação das células acontece através da massa celular interna. Então, é a massa celular interna que está saindo pela abertura feita na zona pelúcida. Como proceder? Eu posso biopsiar as células do trofectoderma próximas à massa celular interna? Eu posso se tiver trofectoderma suficiente e que a massa celular interna seja preservada. Por exemplo, nesse vídeo, a massa celular interna está aqui, totalmente para fora e muito bem definida. Tem pouquíssimas células do trofectoderma saindo, né, herniando também, mas dependendo da expertise do embriologista, pode ser feito, mas não é o ideal.
O ideal seria, então, manter o embrião em cultivo por algumas horas e avaliar esse embrião novamente. Por quê? Porque o que pode acontecer é que mais células do trofectoderma já estejam para fora do embrião, já estejam posicionadas na parte externa, e a biópsia vai ser feita com maior segurança. Como nesse vídeo, né? A gente vê a massa celular interna aqui muito bem definida, mas vejo também uma grande quantidade de trofectoderma para fora do embrião, o que me dá a segurança de poder fazer o procedimento de uma forma a preservar esse embrião, né? E a qualidade e integridade da massa celular interna, sem agredir absolutamente nada. Então, eu busco as junções celulares e por estiramento, ou por flicking, ou combinadas as duas técnicas, eu vou finalizar o procedimento. Então, o embrião colapsa, né? As células acabam se colapsando por causa do laser. Então, eu vou soltar o embrião da holding, vou posicionar a minha micropipeta de biópsia em cima da holding e num estalo muito rápido, e um único estalo puxo para baixo para que essas células sejam então separadas. Uma outra alternativa, eu acho que talvez a mais usada pelos embriologistas, é fazer uma segunda abertura do outro lado, né? Do outro lado em uma outra porção da zona pelúcida. Mas isso pode ser um problema, porque existem alguns estudos que mostram que quando nós temos duas saídas, então duas saídas de trofectoderma, né, pelas aberturas provocadas pela biópsia, nós temos também 2 pontos de implantação desse embrião, o que se sugere que tenha um aumento da gestação múltipla. Então, nesses casos, quando o embriologista faz uma segunda abertura, o ideal seria tirar toda essa zona pelúcida entre os 2 pontos para que se forme um único ponto de saída, mesmo que maior, um único ponto de saída e de implantação no útero. Ou ainda tirar todo o embrião da zona pelúcida e biopsiar normalmente também é uma alternativa. Quanto à análise das amostras, né? Então, aqueles resultados não informativos que são o pesadelo dos embriologistas, dos médicos e também das pacientes, né? Então, o que pode acontecer a partir de uma biópsia embrionária, um tubing, que foi enviado para análise no laboratório, na Genomics. A Genomics manda para a gente um laudo de falha de amplificação. Então, esse DNA ou estava degradado ou não tinha DNA. Então, foi um resultado inconclusivo, uma falha de amplificação dessa amostra. Isso pode acontecer em aproximadamente 2% dos casos no mundo inteiro. Então, é impossível que um embriologista com uma grande experiência, uma grande bagagem, nunca tenha tido uma falha de amplificação em uma dessas biópsias feitas. Isso porque a falha de amplificação pode acontecer pela qualidade embrionária baixa, ou pela qualidade das células, ou ainda pelo número de células biopsiadas. Então, coisas que qualidade embrionária, qualidade das células independe da técnica, né, e da experiência do embriologista. A gente sabe também que as células que já estão parcialmente degradadas, por exemplo, num embrião de baixa qualidade, já entram em apoptose antes mesmo do tubing. Então, quando o tubing é feito e essa amostra é congelada até o momento do transporte dessa amostra para o laboratório de genética, essas células já estão degradadas. Então, o DNA também está degradado, não vai ter uma leitura satisfatória. E a gente sabe também que o aumento da acurácia da tecnologia de análise por NGS precisa de um DNA de alta qualidade para que a performance seja correta. Então, a máquina precisa de um material de boa qualidade para que seja feita uma leitura e consiga enviar um resultado de análise satisfatório. Então, além de ter
uma qualidade de células, um número de células biopsiadas, uma boa qualidade, um número de células biopsiadas, é importante que esse embriologista também consiga visualizar as células durante o tubing. Isso para se assegurar, somente para se assegurar mesmo, de que as células foram colocadas de maneira correta no fundo do tubo. E ao transferir também essas células para o fundo do tubo, tomar cuidado com o volume dessa solução que está sendo transferida, para evitar a diluição desse material, então a diluição do DNA, e garantir uma análise, uma amplificação e uma análise satisfatória. Se o embriologista usa a stripper para fazer o procedimento, na própria stripper o embriologista consegue colocar a quantidade de meio, né, o volume que ele quer transferir ou quer manipular. E aí é só colocar lá em torno de 1 microlitro para que esse volume nunca ultrapasse os 3 microlitros e evite, então, a diluição desse material. Então, é importante que o embriologista seja muito bem capacitado, não só para a técnica de biópsia embrionária, mas também para o tubing. E nesses casos de falha de amplificação, vale a pena fazer a rebiópsia desses embriões? Quais são as condições para que o embrião seja apto a ser rebiopsiado, né? Então, o embriologista precisa saber avaliar a viabilidade desse embrião para uma nova biópsia, uma nova vitrificação e um descongelamento. Tudo isso precisa ser conversado com o paciente, conversado com o casal e decidido em conjunto com o paciente. Então, o embriologista vai precisar descongelar esses embriões, avaliar esses embriões aproximadamente 2 horas depois, avaliar a integridade dessas células para que possa, com certeza, dizer se esse embrião está apto ou não para uma rebiópsia. Mas fato é que a rebiópsia proporciona sim, uma nova chance para o paciente, uma nova chance de que esse embrião seja euploide e apto para transferência e tenha um bom potencial de implantação. Então, para falar ainda melhor sobre isso, eu trouxe um outro trabalho também do grupo Genera, do grupo do Antônio Capalbo, e nesse trabalho eles reportam o resultado de 8.990 embriões biopsiados, nos quais 213 embriões resultaram em falha de amplificação de DNA, o que corresponde a 2,5% dos casos, e todos esses embriões que tiveram falha de amplificação foram submetidos ao descongelamento e 96,7% dos embriões sobreviveram ao descongelamento. Então, foi feita a rebiópsia nesses embriões e, como resultado, tiveram 51,9% de embriões euploides na segunda biópsia. Então, dos 49 embriões descongelados, 19 deles foram diagnosticados, né, como euploides numa segunda biópsia e resultaram em nascidos vivos e saudáveis, o que corresponde a quase 39% dos embriões, dos nascidos vivos. Ou seja, a partir desses resultados, dispensa comentários, né, sobre a importância da rebiópsia em casos que os embriões resistem ao descongelamento e podem resultar, sim, em embriões saudáveis em casa. Principalmente se a gente pensar naquelas pacientes com idade avançada, que têm já uma chance muito reduzida, né, uma chance reduzida de produzir muitos óvulos e, consequentemente, de produzir muitos embriões. Então, se, por exemplo, é um resultado de uma falha de amplificação de um embrião único de uma paciente, por que não fazer a rebiópsia e oferecer para essa paciente uma nova chance de transferência? Bom, existem algumas outras situações em que o embriologista pode ter como desafiadoras, né, durante o procedimento, e ele precisa saber como conduzir. Muitas vezes o embriologista vai sozinho no laboratório e vai precisar saber como conduzir essa biópsia, que é, por exemplo, quando as células ficam grudadas na ponta da micropipeta de biópsia. Quem nunca passou por isso, né? Principalmente com embriões de baixa qualidade, embriões descongelados, embriões de dia 6, dia 7 do desenvolvimento.
Então, como mostra esse vídeo, né? Finalizamos a biópsia e aí a célula fica grudada ali na micropipeta. Como soltar? Então, nunca tentar limpar a micropipeta na borda da gota, porque se em contato com a borda e o óleo, a célula pode grudar, né, no óleo e nunca mais vai sair. É muito difícil que essas células se desgrudem do óleo. Então, é importante que o embriologista trabalhe com material metálico ou qualquer outro objeto, mas o metal, quando em contato com a caneta, que ele vai servir para dar uma pequena batidinha mesmo na caneta onde está a micropipeta, o metal, quando em contato com outro metal, forma uma vibração e as células se soltam. Então, fica uma dica para que, em casos como esses, vocês já saibam como resolver. Outra situação é quando as células ficam grudadas na ponta da stripper no momento do tubing. Então, nunca, em hipótese alguma, tocar a borda da gota com a stripper, também não tirar a stripper da gota. O que causaria, né, faria com que as células se grudassem na superfície da gota ou também na borda da gota de lavagem. Então, o principal, o mais importante seria fazer um flushing da solução de lavagem perto das células. Então, aspira e solta meio perto dessas células com bastante pressão para que essas células, então, consigam se soltar da ponta da stripper. Para alguns casos específicos, como embriões de baixa qualidade ou embriões de dia 6, dia 7, que tem qualidade mais reduzida, ou embriões descongelados, o embriologista pode usar uma stripper de 150 micrômetros no lugar de 135, que a gente costuma usar. Ou, por último, em último caso, rebiopsiar o embrião, caso essas células estejam perdidas. O mesmo acontece para quando as células ficam grudadas no fundo da placa. Né? Não tentar tirar com a stripper, porque senão as células vão grudar na stripper e vai voltar para o problema de cima. Então, o que a gente precisa fazer é fazer um flushing dessa solução de lavagem perto da célula para que ela se solte do fundo da placa e o procedimento de tubing pode ser feito normalmente. Quanto ao armazenamento dessas células, né? Então, para pacientes que querem fazer a biópsia de todos os embriões, mas não analisar todos os embriões de uma vez. Então, o que a gente poderia sugerir para esse paciente? Então, a gente pode biopsiar os embriões e manter as células armazenadas em freezer a menos 20, ou manter as células armazenadas em freezer a menos 80, que é o ideal. Por quanto tempo essas células podem ficar armazenadas? Se em freezer a menos 20, que é o freezer comum, que muitos laboratórios têm como alternativa, no máximo 3 meses, e se for a menos 80 graus, pode ficar armazenadas por 1 ano, geralmente no laboratório de genética em questão. E no pós-biópsia? Quando vitrificar o embrião? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo de embriologistas quando eu visito as clínicas. Em que momento biopsiar o embrião? Em que momento vitrificar o embrião após a biópsia? Né? Geralmente, essa vitrificação precisa acontecer dentro da primeira hora após a biópsia. Se possível, biopsiar e vitrificar imediatamente após a biópsia. Por quê? Isso para evitar um gasto energético desnecessário do embrião. Então, a gente sabe que quando o embrião é biopsiado, naturalmente ele sofre um colapso. As células se contraem completamente. Então, muitos embriologistas têm aquela sensação de necessidade mesmo de avaliar a reexpansão do embrião. Será que esse embrião que eu biopsiei vai se reexpandir para eu congelar? Não precisa avaliar e não deve, o embriologista não deve avaliar essa reexpansão do embrião, porque o embrião vai sofrer um gasto energético desnecessário, porque na hora da vitrificação ele vai voltar a se colapsar. Então, o embrião que é biopsiado e vitrificado imediatamente vai ficar preservado e vai ter uma melhor recuperação depois no descongelamento, caso seja um embrião euploide para transferência e, consequentemente, um maior potencial de implantação e resultados satisfatórios.
E agora a gente já viu também que todos os embriões que já estão congelados, mesmo sem biópsia, podem ser descongelados e submetidos à biópsia embrionária e ao recongelamento, sem comprometer a viabilidade e o potencial de implantação desse embrião quando ele for diagnosticado como euploide para uma transferência de sucesso. Então, quero agradecer a atenção de todos vocês, desculpa por passar um pouquinho do horário, e eu fico à disposição para perguntas e discussões. Obrigada. Monique, queria te agradecer demais pela aula. Eu acho que você trouxe muita informação importante para a gente, principalmente quem tinha dúvidas com relação à biópsia. E até eu, né, que trabalho com genética, aprendi demais com relação a todas as formas de biópsia que a gente tem, né, tudo que a gente pode fazer. Então, para mim foi muito importante, acredito que para toda a nossa audiência também. Eu sei que a gente já passou um pouquinho da hora que a gente tinha estabelecido, né? A gente pensou nesse curso por volta de 1 hora, mas eu acho importante a gente fazer algumas perguntas. Eu tô cheio de perguntas para fazer, mas eu vou deixar as perguntas da audiência, tá? Que a gente tem algumas perguntas aqui disponíveis para você, e aí eu vou te trazer algumas, tá? Então, a primeira que a gente recebeu foi no momento que você estava explicando alguma das formas, né? Então, de fazer biópsia, né, a pergunta veio assim: não seria melhor fazer uma aberta em D4? Ele assim estaria mais compactado e mais afastando da zona. E aí eu queria a tua resposta com relação a isso. Essa é uma boa pergunta, porque é a pergunta da grande maioria dos embriologistas. Tem embriologistas que falam, que em D4 a gente consegue ver a massa celular interna se formando ali. Não. Isso não acontece, de fato, na grande maioria dos embriões, porque em D4 a gente espera que os embriões estejam em estado de mórula e não de blastocista. A não ser que seja final da tarde, começo da noite, pode ser que já comece uma formação de blastulação e a blastocele já comece a se formar, mas isso não é obrigatório. Por outro lado, também, a gente sabe que muitos grupos avaliam os embriões em terceiro dia do desenvolvimento, então a gente aproveitaria aquele momento de avaliação em terceiro dia, né, para avaliar a quantidade de células e qualidade embrionária, para fazer já essa abertura em terceiro dia, coisa que não acontece em quarto dia, porque na nossa rotina nós não avaliamos, não costumamos, pelo menos, avaliar os embriões em quarto dia do desenvolvimento, quando eles estão em mórula. Só falando sobre o distanciamento, né, entre zona pelúcida e célula, no caso que foi proposto aqui da mórula, realmente na mórula tem um espaço maior, porque as células estão mais aderidas e compactadas, mais centralizadas no embrião, mas se a gente for fazer a abertura em terceiro dia do desenvolvimento, o correto seria utilizar os espaços entre os blastômeros, tá? Então, de uma maneira que não atinja as células, o citoplasma de cada célula do blastômero. Perfeito, Mo. A próxima pergunta foi feita pela Samantha e ela quer saber como saber qual técnica utilizar em cada caso. Então ela fala, né, um pouquinho sobre com relação a Flerking, etc, etc, um pouco do que você abordou, mas mais a tua opinião pessoal. Tá. Samantha, na verdade, a gente sabe que cada caso é um caso, né? Então, a gente só vai saber qual técnica usar no momento da biópsia. Infelizmente, não tem como adivinhar, a não ser que seja um embrião, por exemplo, que em quinto ou sexto dia já é um que a gente chama de fully hatched, que é aquele embrião que já saiu completamente da zona pelúcida. Nesses casos, sim, eu sei que eu vou usar a técnica de flicking, porque eu não posso ficar estirando, então, agredindo o embrião tem a zona pelúcida. Mas em qualquer outro caso que o embrião não tenha saído da zona pelúcida, que tenha sido preparado em terceiro dia ou que tenha sido mantido em cultivo até o quinto dia, eu só vou poder saber qual técnica usar na hora, dependendo da resposta do embrião aos meus comandos de aspiração, de funcionamento do laser. Então, tudo isso vai depender mesmo da qualidade do embrião e como o embrião responde aos seus comandos, né? Responde à técnica. Então, por isso, o embriologista tem que ter experiência suficiente para saber quando parar de fazer
os disparos quando parar de fazer a aspiração das células e partir para o flicking, por exemplo. Ótimo, Mo. E aí eu queria, na verdade, trazer uma dúvida que eu sempre recebo, tá? Eu falo muitas vezes, mas eu acho importante também ouvir também, né, da experiência máxima que é a sua, né? Muitas vezes a gente ouve muito assim, não vou fazer biópsia para o PGTA, ou não vou fazer biópsia para qualquer outro tipo de teste genético, porque isso pode danificar, entre aspas, o embrião, né? E aí eu queria a tua opinião de verdade, né? Uma opinião de uma embriologista que realiza biópsias ao longo do Brasil inteiro, né? Até mesmo da América Latina inteiro. Então, com relação à tua experiência, como você vê com relação à biópsia e a possibilidade de você ter qualquer tipo de prejuízo ao embrião? Sei que você falou na sua aula e muito bem abordou com relação ao fato, e a gente vê muitos em artigos científicos mostrando que sim, dependendo do como esse embriologista realiza a biópsia, isso pode acrescentar na taxa de mosaicismo daquela determinada clínica. Então, tem até mesmo um artigo muito que eu uso nas minhas aulas mostrando que embriologistas com menos de 1 ano de treinamento têm uma taxa de mosaicismo maior. Mas eu queria a tua opinião realmente, né, de uma pessoa formada, com experiência, que faz treinamento para outros profissionais. A biópsia realmente ela pode danificar o embrião? O embriologista pode danificar o embrião? Ou como que a gente pode ter certeza que realmente essa biópsia é segura e vai garantir o melhor resultado para os nossos embriões? Tá, Bruno, obrigada pela pergunta. É realmente uma pergunta global, né? E principalmente, eu acho que mais do que uma pergunta de embriologista, é uma pergunta feita por pacientes, né? E por médicos e pacientes, claro. O paciente precisa desse procedimento, precisa dessa tecnologia e ao mesmo tempo fica preocupado em será que eu devo fazer, mas será que a viabilidade do meu embrião vai ser preservada? Então, nesse caso, é óbvio que se eu estou trabalhando com um embrião de uma qualidade muito baixa, embriões que demoraram muito para chegar ao estágio de blastocisto, ou que chegaram ao estágio de blastocisto e apresentam inúmeros fragmentos ou células degeneradas, já apresentam aquela qualidade muito baixa, claro que esses embriões têm mais chances de sofrerem com o procedimento de biópsia. Apesar do procedimento, da técnica de biópsia ser uma técnica segura, muito bem estabelecida, ela é ainda considerada uma técnica invasiva e precisa ser feito por um embriologista experiente. Tá? Então, claro que um embrião que tem uma qualidade mais baixa pode sofrer um pouco mais se o embriologista não tiver experiência suficiente. Agora, a partir do momento que o embriologista foi treinado, é capacitado, experiente para que possa fazer, que ele seja apto a fazer o procedimento, independente da qualidade do embrião, se é um embrião em estágio de blastocisto, chegou àquele estágio, foi conversado com a paciente sobre as reais chances de viabilidade desse embrião pós-biópsia, real potencial desse embrião, potencial de implantação desse embrião pós-biópsia e vitrificação. É claro que esse embrião que tem uma boa qualidade, o embriologista seja apto, né, esteja apto para o procedimento, esse embrião vai sobreviver. Se ele tem melhor qualidade, ele sobrevive 100%. Se ele tem uma qualidade um pouco mais baixa, pode ser que ele sofra um pouco mais quanto ao procedimento de biópsia e vitrificação, mas se o embriologista é suficientemente capacitado e experiente, o embrião vai sobreviver a esses procedimentos, sim. Ótimo, Monique, muito importante a sua fala, realmente para conscientizar a todos, né, até não só, né, os nossos embriologistas, mas também os nossos parceiros, médicos e pacientes também. Eu queria te trazer, né, um comentário da Maria Cecília Cardoso, e é mais para a gente poder também conversar acerca desse comentário, não só, né, uma pergunta, mas o que ela retrata para a gente, né? Então, para quem faz o hatching antes, uma boa estratégia é fazer em estágio de mórulo. Existem algumas vantagens.
ainda em espaço entre a zona pelúcida e as células, sem risco do laser danificar as células. E 2, geralmente o polo em que a mórula encosta na zona pelúcida é onde a massa celular interna vai se desenvolver. O furo deve ser feito no lado oposto. E aí, queria os seus comentários acerca do comentário da Maria Cecília Cardoso, também uma brilhante embriologista que trabalha, né, na área há muito tempo. Sim, sim. Obrigada, Maria, pela pergunta. Na verdade, é o que eu já falei um pouquinho, né? Muitas vezes, os embriologistas falam que vem a formação da blastocela em dia 4, que é difícil, no momento que o embriologista avalia esses embriões pela manhã ou no início da tarde, a não ser que esses embriões sejam avaliados ou por sistema time-lapse ou por mais por é possível ver uma início de blastulação, sim. Mas o grande ponto aqui não é nem o local em que vai ser feita a abertura, porque, como eu mostrei na aula, existem estratégias para que a biópsia possa ser feita, mesmo que a massa celular interna esteja saindo pela zona pelúcida. Mas o problema aqui seria muito mais disposição do embrião em dia 4 de uma forma desnecessária, porque a grande maioria dos centros não avaliam os embriões em dia 4 justamente porque não traz muita informação quanto à qualidade, a não ser mórula ou não é mórula, ou qual é a chance desse embrião desenvolver ao estágio de blastocisto. Então, por que eu vou expor o embrião em dia 4 desnecessariamente só para fazer um laser? Então, eu vou expor o embrião em dia 1, em dia 3, em dia 4, em dia 5. Então, essa exposição do embrião pode ser muito mais prejudicial do que um laser bem feito em terceiro dia entre os. Não sei se ficou clara a minha resposta. Não, claríssimo, amor. Perfeito. E aí, também para a gente não se estender muito, né? E eu sei que a gente tem, né, mais algumas perguntas, mas acho que é importante da gente relatar também. Eu queria trazer, né, as duas últimas perguntas, tá? Primeira é uma pergunta minha, né? Na verdade, assim, o que você pensa, e muito você já falou na aula, mas eu queria realmente a tua opinião, porque obviamente vocês sabem, eu sou geneticista e eu sempre vou prezar pelo fato de tentar ter um embrião com resultado, né? Muita gente vê, né, que existe uma reticência muito grande com relação a falhas de amplificação, né? E você muito bem abordou na tua aula, e eu acho importante a gente frisar exatamente isso, né? O embriologista que tem 0% de falha de amplificação é um embriologista que a gente tem que tomar cuidado. A gente não tem isso dentro da prática habitual, porque é fadado a esse tipo de alteração, né? Então, como você bem explicou na sua aula, né? Então a gente tem médias por volta de 2%, aqui dentro da Genomics a gente tem por volta de 1,8%, mas é mais para a gente realmente reafirmar a tua fala, tá? Você realmente indica a realização de rebiópsia, mesmo que, por exemplo, né, e até a gente para poder abordar esse estágio, né, já tem um embrião euploide. Vale a pena rebiopsiar aquele embrião que teve uma falha de amplificação? Ou não vale a pena? A gente espera a transferência embrionária? O que a gente deve fazer? Né? Então, cada um tem a sua opinião e a gente tem bastante divergência com relação a esse assunto, porque falha de amplificação é uma coisa que nem o laboratório de genética quer falar e muito menos o embriologista quer ouvir. E muitas das vezes a gente tem esse estigma no qual o médico ou a mesma clínica tem um peso muito grande pelo embriologista com relação à falha de amplificação. E eu acho que isso é um ponto importantíssimo da gente falar, né? Da gente tentar tirar esse estigma, porque a culpa não é do embriologista, a culpa não é do embrião, a culpa não é do laboratório, a culpa é um conjunto de culpas, né? Então é uma conjunção de fatores para isso. Mas eu queria realmente a tua fala para reafirmar esse assunto, tá? Acho que é bastante importante com relação a isso. Bruno, é muito importante a pergunta, né, e essa discussão, porque, na verdade, para qualquer coisa, seja por uma falha de amplificação, para um resultado negativo, para qualquer coisa que saia do nosso objetivo, é natural, não deveria ser, mas é natural do ser humano buscar um culpado, né? Então, aquele embrião que tem uma morfologia excelente, num útero que foi absurdamente bem preparado, por que não engravidou? Então,
a culpa foi do médico que não soube fazer o procedimento, a transferência, ou a culpa foi do médico que não pediu um exame de hormônio específico, a progesterona estava aumentada, será que a culpa foi do embriologista que não soube fazer a transferência direito? Será que o embriologista, o que será que o embriologista fez para aquele embrião 4AA não engravidar? Ainda mais aquele embrião 4A e o ploide não engravidar. O que será que o embriologista fez? Né? Então, essa é uma discussão muito chata que acontece diariamente nos laboratórios. E isso acontece muito mais quando a gente está falando de análise genética pré-implantacional. Então, como ainda é um tema bastante obscuro, assim, né? Então, o embriologista fez a biópsia, o embriologista é capacitado, fez a biópsia muito bem feita, fez o tubing. Ah, mas eu vi a célula dentro do tubo, eu tenho certeza que eu vi aquela célula dentro do tubo. E a gente mandou lá para a Genomics e a Genomics mandou um laudo de falha de amplificação. Ah, a culpa é da Genomics. Né? Então, já acontece isso entre embriologista e geneticista da Genomics, falar, a culpa foi, deve ter tido algum problema lá na análise, na amplificação. É possível, porque eu vi aquela célula. E, ao mesmo tempo, você, como geneticista, como responsável do laboratório, vai falar assim, imagina, assim como você, assim como esse caso, tiveram outros 50 casos acontecendo ao mesmo tempo e não teve nenhuma falha. Então, quer dizer, a culpa é de quem? Então, muitas vezes, a gente fica nessa busca do culpado, e esse culpado não existe. O que acontece, na verdade, é que o grande culpado, que a gente poderia chamar de culpado, seria a qualidade mesmo dessas células que foram biopsiadas. Nem sempre aquele embrião 4AA vai... As células biopsiadas daquele trofoderma de um embrião 4AA vai ser perfeito. Pode ser, sim, que tenha falha de amplificação, mesmo no embrião qualidade, e a gente não precisa apontar o dedo para ninguém, não precisa achar um culpado para isso. Eu acho que mesmo que isso, né, mundialmente é falado e discutido, né, sobre a chance de ter uma falha de amplificação, ela não é zero, ela é próxima, ela é baixa, mas não é zero, ela pode acontecer e não quer dizer que só possa acontecer em embriões de baixa qualidade. Então, mesmo num resultado, num pool de embriões biopsiados, em que a gente tenha embriões euploides e tenha um segundo embrião com uma falha de amplificação, a gente pode sim e deve sempre discutir com o casal. Tá? Essa não é uma decisão que o médico tem que tomar sozinho, não é uma decisão que o embriologista precisa tomar sozinho, mas sim discutir com o casal sobre as chances, as reais chances e a chance daquele embrião, dependendo da qualidade desse embrião, ser descongelado, manter a sua viabilidade, as células estarem íntegras. Então, sempre discutir isso com o casal para se tomar uma decisão pertinente para aquele caso. Mas mesmo que sim, tenham embriões euploides, eu recomendo a rebiópsia. Isso independe de a paciente querer fazer a transferência desse embrião euploide primeiro e deixar aquele outro embrião sem amplificação, né, sem análise, congelado. No momento que ela quiser, ela pode descongelar, ou ela pode optar por fazer a análise desse embrião sem problemas e, em paralelo, independentemente disso, transferir o seu embrião euploide. Então, por que não? Se o embrião apresenta boa qualidade, ele pode sim e, na minha opinião, deve ser rebiopsiado para garantir uma segunda chance para essa paciente. Excelente, Monique, excelente. Acho que é super importante essa fala, para a gente realmente conscientizar. E é uma fala que eu gosto bastante de abordar quando eu estou conversando com os embriologistas, parceiros nossos, e quando a gente tem essa conversa. O laboratório de genética está para apoiar o laboratório de embriologia. Não é uma briga, não é quem sabe mais, não é quem sabe menos, muito pelo contrário. O laboratório de genética só funciona com o laboratório de embriologia. Isso eu não sei fazer biópsia. O meu pessoal não sabe fazer biópsia. Então a gente precisa obrigatoriamente de um embriologista, a gente precisa sempre se unir, dar as mãos para poder mais importante estender, tá? Porque acho que realmente a gente já passou um pouco do tempo. Eu só queria, trazer uma última pergunta, que é uma pergunta da Renata da Origem, né? Uma amiga nossa também. Renata
traz uma pergunta que eu acho que é muito mais voltada para a área de genética do que para a área de embriologia, mas eu vou também vou fazer essa pergunta. E ela pergunta para a gente, um embrião 3PN, né, aquele embrião que a gente conversou com o Marcos, e muitas vezes a gente tem essas dúvidas, né? Então, o que a gente faz com o embrião 3PN, mesmo que ele tenha uma morfologia AA? A gente biopsia ou não biopsia? A gente já tem essa opção? E aí, né, eu vou te dar a palavra, Mo, mas depois eu vou complementar um pouquinho do que a gente já tem dentro do laboratório, tá? Por favor, eu já ia te sugerir isso. Na verdade, essa é uma pergunta muito frequente. Quando eu visito as clínicas, não é raro que o embriologista fale, Monique, vem ver isso aqui. Olha esse embrião 4A, 5A, perfeito, de livro. Não posso mandar para biópsia, ou posso mandar para biópsia, porque é um embrião originado de um 3PN. Eu digo, bom, vamos ligar para o Bruno, né? Vamos ver o que ele fala. Então, eu sempre jogo, passo a bola mesmo para vocês, porque a gente sabe que os embriões provenientes de uma fertilização 3PN, se balanceado, a gente sabe que esse terceiro pronúcleo não vai ser identificado. Então, a gente não vai conseguir ter um resultado de aneuploidia, de ganho ou perda cromossômica nesse embrião, se ele for um embrião cromossomicamente balanceado. Mas é claro que é sempre muito complicado de explicar isso para o embriologista, explicar isso para o médico e principalmente para a paciente se ela tem acesso a essas informações, né? De que ela teve um embrião um zigoto, então 3PN, que formou um embrião de boa qualidade, ela vai querer ter a resposta desse embrião, né? Ela quer saber se esse embrião é normal ou não. Qual é o risco desse embrião ser transferido e originar e resultar em um aborto ou uma gravidez saudável. Então, eu sempre recorro mesmo à ajuda do geneticista Bruno Kupreski para me ajudar mesmo a esclarecer essas dúvidas. Então, por favor, Bruno, se você puder falar, eu acho que tem muitas novidades aí que acho que alguns embriologistas não estão sabendo, mas que em breve a gente vai poder trazer essa resposta de uma forma muito mais assertiva. Não tinha pergunta melhor para a gente poder encerrar essa aula e dar realmente todo o background para eu poder falar da minha aula, que vai ser a próxima aula que nós vamos abordar sobre testes genéticos para implantação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre PGTA, PGTM, PGTSR. Eu vou deixar um pouco em suspense, porque eu quero que todo mundo venha para a próxima aula, mas acho que é super importante da gente falar isso. E sim, né? Então, um embrião 3PN deve ser biopsiado? Ele deve ser biopsiado no momento correto e quando a gente tem a validação correta da metodologia, tá? Nós, dentro da Genomics, nós estamos terminando a validação dessa parte de triploidia, tá? Porque realmente é muito importante. Mas a gente tem que deixar, e eu vou deixar aqui realmente, né, um gostinho de quero mais para o pessoal. Então, a gente vê em artigos científicos, principalmente do Capalbo, que faz parte do grupo da Genomics, mostrando que essa ideia que a gente tinha, que a grande maioria dos embriões 3PN se tornariam triploides, realmente não é a verdade, né? Então, o que a gente tem é que hoje os embriões 3PN têm sim uma chance de serem triploides e, infelizmente, vão sofrer um tipo de abortamento ou até mesmo uma falha de implantação, mas muitos deles não apresentam essa triploidia e são realmente cromossomicamente euploides ou diploides. Então, por isso que realmente é importante essa análise. Atualmente, pela metodologia de PGTA convencional que a gente tem, isso não é passível de detecção, mas, como eu disse anteriormente, a gente está fazendo as validações dentro da Genomics para poder ofertar para os nossos clientes e o mais breve possível a gente vai trazer novidades. Então, aqui fica, né, esse gostinho de quero mais para a gente falar da próxima aula, que é de testes genéticos pré-implantação, e aqui também fica aqui a minha fala e a fala da Genomics, agradecendo a todos, né, todos os participantes. A gente teve muitos participantes, muitas perguntas. A gente pede desculpa para todas as perguntas que a gente não conseguiu responder até o momento, né? A gente vai responder, então a gente vai entrar em contato com essas pessoas que fizeram perguntas e questionamentos. E aqui, Monique, fica o agradecimento da Genomics, o agradecimento do pessoal, Bruno, né, realmente por
abrilhantar o nosso curso, mostrar realmente todas as opções que a gente tem com relação à biópsia, falar o que é importante para a gente e te agradecer muito, muito, muito pela tua participação e pela parceria entre nós. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar dos projetos da Genomics e estar do lado de pessoas tão importantes, nomes grandes da reprodução assistida. Então, todo mundo até a próxima aula, que vai ser no final de julho, essa aula do Bruno, que vai ser imperdível. Muito obrigada e eu fico à disposição. Se tiver mais alguma pergunta, pode me mandar por e-mail, estão aqui os meus contatos e eu fico muito agradecida por participar. Bruno, muito obrigada. Boa noite, bom congresso, que eu sei que agora você vai para o congresso do ASHRAE, então aproveita bastante. Depois a gente espera Muito obrigado. Muito obrigado, novidades. pessoal. Então, como disse a Monique, né, então fiquem atentos às redes sociais da Genomics, né, tanto eu quanto a Márcia vamos estar no Europeu, vamos falar um pouquinho sobre as novas novidades que a gente vai ter, né, então sobre as novidades que a gente vai ter com relação a testes genéticos para implantação, a parte de receptividade endometrial, e eu espero vocês, né, no dia 26 de julho, dia que a gente vai ter a nossa terceira aula do nosso curso, né, que a gente está realizando para falar de testes genéticos para implantação. Muito obrigado a todos, desejo uma boa noite a todos, né? Então, um comecinho de noite aí, uma boa noite aqui para mim, que estou na Espanha, em Valência, e, né, e agradeço a todos a participação. Tchau, tchau. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Uma boa noite.